Olá pessoal, saudações a todos, espero que esta os encontrem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu recebi algumas perguntas aqui, então vamos a elas. Joel, gostei do vídeo sobre a questão do amor de Deus e o fato de mandar matar as pessoas, mas confesso que ainda tenho algumas dúvidas, você poderia explicar melhor? A segunda, assisti o vídeo e passei a entender melhor, mas você poderia aprofundar um pouco mais? Joel, ainda tenho algumas dúvidas e não estou totalmente convencido. Ok, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho nessa questão. A primeira coisa que nós precisamos entender, e isso você precisa ter bem claro na sua mente, é o que é o amor de Deus. Porque é muito fácil nós chegarmos agora e questionar, olha, se Deus é amor, por quê? E eu já escutei essa pergunta várias vezes. Mas o que é o amor de Deus? O amor de Deus é o fato de que quando ele fez Adão e Eva e colocou no jardim do Éden, e Eva naquele momento escolheu pecar, quando Adão pecou, naquele momento houve uma separação de Deus, do Senhor Deus, com o resto da humanidade. A humanidade, o homem, Adão e Eva, se tornaram pecadores, que é o que Romanos fala, que eles foram destituídos da glória de Deus. Então houve essa separação por causa do pecado. Então, a partir daquele momento, toda a humanidade, Adão, ele passou a ser destinado para ir para o inferno, a ter a morte eterna. Então, o amor de Deus é o fato de que ele viu que o homem agora estava indo para o inferno, e aí está indo para o inferno, e aí Deus deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, pagando um preço por todos nós pecadores, para que agora todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas vá para o céu. Então, esse é o amor de Deus, é o fato de que ele viu que o homem estava destinado à tragédia, à morte eterna, e ele deu o seu Filho como sacrifício para pagar esse preço. Esse é o amor de Deus. Então, o que é o amor de Deus? Isso você precisa ter claro na sua mente. O amor de Deus, ele não é uma carta em branco para você fazer o que você quiser. O amor de Deus, ele não é um cheque em branco para você preencher. Não. O amor de Deus não é uma carta de alforria para você viver a sua vida conforme você bem entender. Não é isso. Isso não é o amor de Deus. Eu faço a pergunta, eu quero que você precisa ter bem claro na sua mente isso que é o amor de Deus, porque eu voltei para a igreja no ano de 1999. E aí eu fui líder de louvor, trabalhei, ajudei na recepção, fui líder do conselho missionário, até que no ano de 2009 eu fui para o seminário. E eu confesso que eu já escutei várias perguntas nesse sentido, como, olha, se o amor de Deus, se Deus é amor, por que existe tanto problema no mundo? Se Deus é amor, por que existe tanta destruição, tanta guerra, tanta fome, tanta miséria? E aí, se Deus é amor, por que ele mandou matar um monte de pessoas? Sempre no sentido de questionar o amor de Deus. Olha, se Deus é amor, por quê? Mas eu confesso que eu ainda não escutei uma pergunta. Por exemplo, se Deus é amor, por que ele mandou matar as pessoas? Eu já escutei essa pergunta, mas o que esses povos e essas pessoas fizeram para merecer esse castigo e essa ação, atrair a ira de Deus, do Senhor Deus, a ponto dele mandar matar as pessoas? O que eles fizeram? Porque toda vez que nós vemos registro de tal fato na história, foi porque eles fizeram alguma coisa mal, ruim, péssimo. Por exemplo, nós vemos a questão da era quando veio o dilúvio, o que diz as escrituras? Olha, eles se corromperam, a corrupção total da humanidade. Então, justamente porque eles se corromperam, chegou num determinado momento que o Senhor olhou e falou assim, olha, me arrependo de ter feito a humanidade, eu vou acabar com eles. É a depravação total da sociedade, do homem naquela época, e está descrito lá no livro de Gênesis, corrupção da humanidade. A outra, quando ele mandou, e outras questões, quando Sodoma e Gomorra, quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, não foi simplesmente porque, não, é porque eles, aqueles povos, resolveram fazer algumas coisas e viveram de uma maneira depravada, corrupto.
Quando a nação de Israel foi atravessar o Mar Vermelho, quando eles chegaram diante da terra prometida, naquele momento que o Senhor falou, olha, eu vou acabar com essa geração, Moisés intercedeu ali para eles, não foi simplesmente porque o Senhor acordou num determinado dia e tá legal, hoje eu quero ver o que eu vou fazer, não, então hoje eu vou decidir matar aquele... Não foi isso. Sempre, quando aconteceu algo desse sentido, era porque a população, os povos, as pessoas, eles já tinham chegado a um ponto extremo de corrupção e depravação. E é essa a pergunta, o que esses povos fizeram a ponto de atrair tamanho castigo, tamanha ira de Deus, do Senhor Deus, e em alguns momentos ele falou, é para matar todo mundo. É para matar homens, mulheres e crianças e até animais. O que esses povos fizeram? Joel, mas você tem que entender que naquela época não existia lei, não existia padrão. Não existia, sempre existiu uma lei, sempre existiu uma instrução, sempre existiu um determinado padrão, uma lei moral, civil, religiosa, sempre existiu. Não existe um registro bem claro nas escrituras, conforme, por exemplo, nós encontramos em Êxodo, quando Deus dá a lei para Moisés. Mas sempre existiu um padrão. Você quer ver um negócio interessante? Gênesis 3:21 fala, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Naquele momento, o Senhor, o que ele fez? Ele matou um animal, mas ele não simplesmente matou um animal e ele jogou fora. Não, naquele momento ele matou o animal, ele fez algumas coisas, um sacrifício ali, um altar, e ele deu algumas instruções para Adão. No fato que quando ele expulsa Adão e Eva do jardim, a Bíblia relata que passou um tempo depois, eles tiveram Caim e Abel. E quando eles tiveram os primeiros frutos da terra, Caim e Abel voltaram e apresentaram diante do altar ao Senhor. Peraí. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles voltaram e apresentaram isso como oferta para o Senhor. Mas de onde eles tiraram essa ideia de que eles tinham que apresentar essa oferta para o Senhor? Porque eles foram instruídos para Adão, segundo as instruções que Adão recebeu. Não foi algo que veio da cabeça deles. Eles receberam essa instrução. E justamente porque eles receberam essa instrução, agora eles estão reproduzindo. Então, naquele momento, a oferta de Abel é aceita e a oferta de Caim não é aceita. Então, quando o Senhor rejeita a oferta de Caim, ele chega para Caim e fala, quando ele conversa com Caim, ele fala para Caim, fala, olha, não é certo que se você tivesse procedido, se procederes bem, você serias aceito? Peraí. Se procederes bem, se procederes de acordo com o padrão que existia, com as instruções que existia. Mas justamente porque Caim não fez segundo a instrução que tinha recebido e fez segundo a sua vontade, segundo o seu entendimento, é que ela não foi aceita. Por quê? Porque você fugiu, o padrão é esse e você não seguiu esse padrão. Você fez de uma forma diferente conforme você entendeu. Então, porque você fez desse jeito, é que a sua oferta não foi aceita. E aí, porque a oferta dele não foi aceita, ele foi além disso, ele chegou no momento de matar o irmão. E aí ele recebeu o castigo do Senhor e foi expulso. Se nós continuarmos a história da corrupção da humanidade, vamos ver que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. É porque Enoque andou segundo o padrão de instrução que o Senhor tinha deixado. Foi o mesmo padrão que foi utilizado para a escolha de Noé. Noé era um homem, então foi segundo esse mesmo padrão. E segundo esse mesmo padrão de instruções que o Senhor deixou, foi que ele olhou e ele disse, essa humanidade, a corrupção da humanidade, está totalmente depravado, não é desse jeito, está totalmente fora, eu vou acabar com essa. Aí ele dá uma chance, o Senhor ele sempre dá uma chance. Ele falou para Noé, fala para essas pessoas que... E aí a geração, Noé pregou durante 120 anos e eles não quiseram ouvir. E aí Noé sai da arca, e aqui que tem um ponto interessante, Noé sai da arca, sai ele e seus 3 filhos.
Só que nesse ponto é interessante porque sai Sem, Cã e Jafé, e é daqui que sai toda a humanidade, os povos que vão parar na terra de Canaã, que são os Eveus, Eteus, Jebuseus, Gigazeus e todos os outros, fazendo a corrupção, que são os povos que o Senhor mandou matar. E é daqui também que sai, desses 3 homens aqui, que saem os povos que vão parar lá no Egito, construindo pirâmide e fazendo totens, ídolos e adorando vários tipos de deuses. Só que acontece que quando Sem, Cã e Jafé saíram da arca, eles viram o que Noé fez e ele fez no seu altar com sacrifício, um altar lá de cara. Eles viram toda a corrupção, destruição, tiveram as instruções, saíram com instruções dali. Acontece que seus filhos, netos, seus descendentes chegaram num ponto que não quiseram mais andar nesses caminhos. Eles não quiseram. Alguns foram parar lá no Egito, sacrificando e adorando outros deuses. Só que um ponto interessante que nós olhamos aqui é que muitas pessoas entendem que não existia instrução, não existia lei. Todos esses povos aqui já ouviram por causa de Noé, os seus filhos, que saíram, que eles que foram que repovoaram a terra. Mas quando nós olhamos o relato de Abraão, quando Deus escolheu Abraão, chamou Abraão, ele tem uma hora que Abraão tá lá, ele tá numa guerra, disputando uma guerra, e quando ele acaba de disputar essa guerra, ele vai ter uma passagem, Gênesis 14, 18, quando ele fala que ele vai dar o dízimo, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha. Mas aqui é interessante porque Gênesis 14, 18, ele diz, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E o quê? E sacerdote? De onde saiu esse sacerdote? O sacerdote não começou com Arão lá em Êxodo 20, quando Deus dá a lei, e ele escolhe Arão e os seus filhos para ser os primeiros sacerdotes? De onde saiu esse sacerdote aqui? Esse aqui é um sacerdote do Deus Altíssimo. Essa aqui é a prova de que existia um padrão, existia uma instrução, existia uma lei religiosa para os homens seguir. E aí foi justamente porque aqueles povos não quiseram andar nos caminhos de Deus, como Sodoma e Gomorra. Nós estamos Gênesis 14 e 18 aqui, é um pouquinho nessa época aqui da destruição de Sodoma e Gomorra. Justamente porque eles não quiseram andar nos caminhos segundo a lei de Deus, as instruções de Deus, é que Deus mandou a advertência e eles não quiseram vir, e aí chegou no ponto, tamanho ponto, de atrair a ira do Senhor a ponto do Senhor mandar matar. Então, existia lei, existia instrução, só que esses povos, essas pessoas, não quiseram andar nos caminhos de Deus e escolheram andar nos outros caminhos. Isso é interessante porque, como é que era a pergunta? Se Deus é amor, o fato de Deus ser amor não tem nada a ver com o fato de que aqueles povos resolveram andar segundo a sua vontade, segundo o seu caminho. Eu quero trazer a aplicação para nós hoje, que é justamente o seguinte: se Deus é amor, não, Deus continua sendo amor, ele é amor. Mas ele não é um amor interpretativo como nós vemos hoje, que está acontecendo hoje. Ah, se Deus é amor, pode todas as formas de manifestação de amor, todas as formas de amar é válida? Não, não é. Não é. O fato de Deus ser amor não é um cheque em branco para você fazer aquilo que você bem entender. Uma coisa que nós precisamos entender é que existe uma lei de Deus, e essa lei que ele deixou, como nós temos que viver. Deus é santo. Deus é santo. E essa santidade significa que ele é perfeito, puro, e ele não convive e não aceita o mal, e ele deixou várias instruções. Quando ele fez essa terra, ele deixou várias leis que regem a natureza, leis física, termodinâmica, leis da gravidade, ele deixou várias leis. E ele também deixou a lei moral, civil e religiosa. E ele falou, olha, vocês têm que viver desse jeito, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não terás outros deuses, eu sou o Deus, criador de todas as terras, eu sou isso. E ele deixou, não faça isso, não faça isso, não faça isso.
E o problema é que hoje nós estamos nessa época, ano 2022, a população, a humanidade está justamente indo nesse mesmo caminho que foi essa geração, que foi esses povos da era adâmica que o Senhor destruiu. Nós estamos vivendo nos mesmos dias, como nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Ló. E nós estamos tomando, várias pessoas, eu não quero dizer nós, mas várias pessoas estão tomando as mesmas atitudes que esses povos tiveram quando fizeram totalmente contra a lei de Deus. E Deus os destruiu, mandou matar. Então, que fique bem claro isso no seu coração. Se Deus é amor, Ele é amor. Mas o que é o amor de Deus? Segundo, o amor de Deus não é um cheque em branco para você fazer o que você quiser. Terceiro, se você andar fora dos caminhos de Deus e for totalmente contra, for conforme viver segundo a sua vontade na corrupção, depravação, saiba que uma hora virá o castigo. Ainda mais se você conhecer os caminhos de Deus. Saiba que uma hora virá o castigo, porque justamente ele diz: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Porque Deus é santo e ele não convive junto com o mal. E aí uma outra questão que é importante você entender é que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E é justamente isso interessante, porque são justamente essas igrejas que estão pregando toda essa inclusão. Elas estão pregando que, olha, você vem para cá que Deus vai te abençoar, que fazer isso, fazer aquilo. Mas não. São mensagens contraditórias, porque o verdadeiro Deus, ele é santo e ele não convive com o mal. E ele deixou as instruções: não faça isso, não faça isso, não viva desse jeito. Ok? O vídeo hoje já está bem longo, já me alonguei demais. Eu espero que eu tenha aprofundado no assunto e ajudado você a entender melhor essa questão. Se você ainda ficou com alguma dúvida, algum entendimento, se quiser, comente aí ou me mande e-mail, WhatsApp, tem os meus links, Linktree tem todos os meus dados aí de como que você consegue me achar, ok? Que o Senhor te dê sabedoria para que você possa entender e compreender as Escrituras melhor. Obrigado.